companheiros do Centro Espírita Allan Kardec. Estamos hoje aqui para conversar com todos sobre sepultamento ou cremação. No final do ano, no mês de novembro, nós temos uma época voltada para o culto aos antepassados. Mas, estudando um pouco, lendo um pouco mais nas obras da doutrina espírita, nós vamos fazer uma abordagem para todos os companheiros que ficam, os familiares que perdem ou se desligam de um ente querido, a ideia do sepultamento ou da cremação. Por que nós estamos fazendo uma abordagem diferente? Com a finalidade de tentar levar uma reflexão que Emmanuel nos oferece, porque o livro ainda é bastante conhecido, Palavras do Infinito, um texto muito oportuno, que ele trata da questão do sepultamento ou da cremação. Eu confesso que eu não conhecia esse texto. Realmente eu não conhecia. Foi uma novidade muito grande saber que Chico Xavier, por intermédio da sua mediunidade, recebeu de Emmanuel uma passagem muito pertinente para a nossa reflexão. E essa passagem fala exatamente do tempo do sepultamento ou do tempo da cremação. Historicamente, nós sabemos que desde a Idade Antiga, os povos queimavam ou cremavam os corpos dos seus entes queridos. Nas guerras, não havia um sepultamento coletivo. Eles juntavam os corpos dos soldados e faziam uma pira funerária, cremando os corpos. Em alguns países da Ásia, como, por exemplo, na Índia, eles cremam os corpos próximo ao rio Ganges e jogam as cinzas no próprio rio Ganges, que é considerado um rio sagrado. Então, a gente precisa fazer uma releitura sobre essa questão, até por respeito aos indivíduos que desencarnam e seus familiares. Porque aí nós temos duas vertentes. A família perde um ente querido. Esse ente querido, por um problema de saúde ou por um acidente, desencarna. E a família, os familiares, às vezes querem poupar os outros, promovendo, acelerando o sepultamento. E hoje, com a mudança, inclusive, da forma de se enxergar a realidade, as pessoas passaram a cremar o corpo dos mortos. E aí fica uma dúvida: devemos sepultar ou cremar? No sepultamento, tradicionalmente, existia um receio. Será que nós vamos sepultar o nosso ente querido? Será que ele já morreu? Será que ainda ele está vivo? Ele está adormecido? Está num sono, digamos assim, semelhante ao de Lázaro? Está numa catalepsia? Ou será, de repente, que ele vai se deparar com uma situação delicada quando despertar no mundo dos mortos e se ver ainda dentro de um caixão? Essa dúvida que paira sobre todos nós, eu até tirei do livro Memórias de um Suicida,
Porque quando Dona Ivone Pereira conta a história de Camilo Castelo Branco ou Camilo Cândido Botelho, como ele usa o pseudônimo, Dona Ivone Pereira ela vai nos narrar o fato de um indivíduo que tirou sua própria vida. E por ele ter ido contra as leis morais da vida, ele não vai se desprender de imediato do corpo. Então, ele, o espírito de Camilo Castelo Branco, ele se dá conta que ele havia morrido. Mas não sabendo do fenômeno da morte, ele se vê sepultado vivo. E, na verdade, ele não estava fisicamente vivo. Vivo, todos nós vamos estar. Camilo Castelo Branco já havia se desligado do corpo físico, porém, pela forma com que ele se desligou, ele ainda sentia totalmente o fenômeno da morte. Por isso, num caso como esse, é aconselhável se aguardar um pouco mais. Mas nós vamos falar melhor sobre isso. Então, voltando ao fato de que os povos antigos, eles faziam isso. Eles não tinham essa noção que nós temos hoje. E Emmanuel, nesse livro que eu acabei de comentar com os companheiros, deixa eu pegar aqui e ver o nome do livro, que de cabeça eu não consigo lembrar. Palavras ao Infinito, aonde Emmanuel deixa claro o seguinte, que nós devemos aguardar um tempo. Aí vem a pergunta, por quê? Laços fluídicos imperceptíveis ao nosso poder visual ainda se conservam unindo a alma recém-liberta ao corpo exausto. Então, independente do cordão fluídico, o cordão prateado, existem ainda laços fluídicos que ligam os chakras aos órgãos vitais. Dessa forma, Emmanuel procura chamar a atenção nossa, espíritas, e vocês vejam que esse texto não é um texto de ontem. Emmanuel psicografou esse texto por intermédio do Chico Xavier em 1935, 35, antes da guerra. Ou seja, esse texto tem 89 anos. Daqui a 11 anos ele faz um século. Então, nós precisamos parar para pensar que Emmanuel já procurava chamar a nossa atenção para essa questão. Porém, nem todas as pessoas são evangelizadas e têm uma visão espírita tão apurada, tá? Eu digo isso porque às vezes a gente se pergunta, mas eu não sabia, eu não tinha essa noção. Dentro da minha história de vida familiar, eu sempre ouvi falar que algumas pessoas podem ter sido enterradas vivas porque a família não esperou um tempo, digamos, oportuno para sepultar o seu ente querido, que seria mais ou menos de 48 a 72 horas. Nós sabemos perfeitamente que hoje existem conhecimento científico, existem instrumentos de precisão que favorecem aos médicos avaliar se o corpo já entrou em processo de decomposição avançado, no caso, a necrose. Então, isso é um elemento que facilita, principalmente quando a pessoa vem a desencarnar ou falecer em um acidente trágico, em um acidente ou incidente trágico. Sejamos sinceros. O indivíduo desencarna e, às vezes, a família, para poder você poupar uma mãe, um filho, uma esposa de um sofrimento maior, você acelera o processo de sepultamento. Mas nós também pesquisamos um pouco para poder entender, porque nós somos ignorantes.
em relação a essa matéria. Nunca paramos para pensar que Emmanuel fosse dar uma sugestão dessa natureza, que nós deveríamos esperar pelo menos de 48 a 72 horas. Nunca. Hoje nós temos sistemas, salas frigoríficas, onde os corpos podem ficar armazenados, tipo necrotério, nessas funerárias, por 2 ou 3 dias. Isso não impede, até para avisar a todos os entes familiares, né, de que a pessoa faleceu e que nós vamos aguardar um tempo propício para avisar a todos aqueles que desejarem comparecer ao velório e faremos um sepultamento à moda antiga, seguindo a orientação do que nós acreditamos ser o certo, não apenas para termos a consciência tranquila, mas para poupar, ter a consideração para com aquele que desencarna, dando a ele tempo suficiente para que o processo de desprendimento aconteça. Mas um fato me chamou a atenção. Mas as pessoas ao longo da vida não deveriam se preparar? Quando nós vamos reencarnar, no plano espiritual, nós somos preparados. Passamos provavelmente por um processo de capacitação para o reencarne. Mas ninguém passa de bom grado por uma capacitação para o desencarne, porque ninguém deseja morrer, não é verdade? Falando de uma forma simpática. As pessoas, elas gostariam, pelo contrário, de estender mais tempo a sua vida aqui no mundo material. Então, com isso, ninguém pensa em desencarnar. Um ou outro que tem uma visão um pouco mais holística, que tem uma mediunidade mais apurada, essas pessoas, sim, elas percebem a aproximação dos entes queridos que vêm no momento do desencarne, como nos diz Richard Simonetti no seu livro Quem Tem Medo da Morte, e a pessoa, de bom grado, se desliga do corpo e ela acompanha seus entes queridos, não permanecendo muito mais do que o necessário. O espírito de Luiz Sérgio, no livro Na Hora do Adeus, ele nos conta uns casos muito interessantes de desencarne, onde muitos espíritos desencarnantes, né, que estão em processos de desencarne, eles não desencarnaram ainda, às vezes se postam ao lado da família, no velório, se preparando, se desligando gradativamente. Isso é interessante que a gente pare para pensar. Porém, isso não se dá com todos. A família, os familiares, eles possuem o livre-arbítrio, nos diz Richard Simonetti, e também uma escritora espírita que lançou um livro recentemente pela editora Clarim, chamada Maura Márcia Rosa, A Cremação na Visão Espírita. É interessante porque ela faz uma abordagem da cremação na visão do espiritismo, e essa visão ela nos elucida bastante, juntamente com Richard Simonetti, que fala do seguinte: nós precisamos nos educar ao longo da vida. O próprio Richard Simonetti, ele diz no seu livro que é ao longo da vida em que nós vamos nos educando, vamos nos preparando para a hora do adeus, como Luiz Sérgio, né, ele diz no seu livro. Então, com isso, no momento em que ocorre a morte orgânica, nós temos que estar preparados, porque os familiares, por sua vez, poucos serão aqueles que vão ter essa lucidez. Então, às vezes, para poupar um pai, uma mãe idosa, uma esposa, filhos pequenos, os amigos, os companheiros, até solicitam o seguinte: vocês vão promover a cremação, vão esperar quanto tempo? Porque as pessoas querem, não é se livrar,
do falecido, né? Mas é acelerar esse processo de despedida, sem imaginar que o corpo, ainda em processo de decomposição, mantém sutis laços fluídicos ligando o corpo em processo de decomposição ao espírito. Digamos, esse cordão fluídico, ele vai gradativamente se desligando e, consequentemente, esses outros laços fluídicos, eles se desligam aos pouquinhos, uma coisa que nós não imaginávamos. Dentro da nossa ignorância, a gente imagina que a morte seria, digamos, como um fenômeno de falta de energia elétrica. Faltou luz, acabou. Ficamos no escuro, não é verdade? Ou seja, a televisão para de funcionar, o computador também, a internet. Então, nós seremos desligados de estalo, então não haveria problema nenhum, porque o corpo sem vida, o espírito estaria liberto. Mas o processo, isso é que me chamou mais atenção, o processo de libertação do espírito, ele não se dá rapidamente. Por isso que Jesus, utilizando o seu grande magnetismo como mestre curador, médico de todos os médicos, reviveu Lázaro, porque Lázaro não estava totalmente desligado do seu corpo físico. E assim como nós vamos encontrar no Evangelho e nas parábolas, algumas passagens que teremos alguns dos apóstolos, se eu não me engano, praticamente ressuscitando pessoas. Porque esses apóstolos, com um magnetismo muito grande, tá? Se eu não me engano, a viúva de Naim, ou filho de Naim, uma coisa assim, tá? Me veio isso agora rapidamente na cabeça, eu posso estar falando trocado. Aconteceu de que o apóstolo trouxe a vida de volta, porque, na verdade, o espírito não estava totalmente desligado. Esse é um ponto curioso, que nós ainda é obscuro ao nosso entendimento. Então, consultando Emmanuel no livro Palavras do Infinito, observamos que Emmanuel ele é bem cauteloso. Ele fala sobre o tempo de espera, mas fala também que os familiares eles devem ter o bom senso, porque nós temos livre-arbítrio. O mesmo livre-arbítrio que nós temos, o familiar que está sendo desligado do corpo também tem ou teve aqui na Terra. Ou seja, de melhor se preparar para o processo de desencarne. É o que o Richard Simonetti diz. E a Maura Márcia Rosa também nos diz. Ao longo de toda a nossa vida, nós temos que usar o bom senso que a doutrina espírita nos traz através das palavras de Kardec e do Espírito da Verdade, para nós ressignificarmos a nossa vida. E não será na hora do nosso desencarne que, numa tacada só, nós vamos deixar quem sempre fomos. André Luiz nos conta no livro Ação e Reação, quando ele, André e Hilário estão na Mansão Paz com Druso, visitando, ou melhor, Druso não, mas com Silas, visitando as dependências externas da Mansão Paz. E nesse local existia, próximo à Mansão Paz, umas casas onde espíritos que haviam sido recém-libertados da matéria, mas que não se encontravam preparados para ingressar na Mansão Paz, estavam ali. E André Luiz ficou curioso, por que eles não poderiam ter acesso ainda à Mansão Paz? E Silas explicou
que eles estavam num processo, digamos, de desmaterialização. Eles ainda estavam muito materializados, estavam muito apegados aos sentimentos do mundo material e às impressões do corpo físico. Tanto é que alguns deles, assim como Camilo Cândido Botelho, na obra de Dona Ivone Pereira, ele sentia o cheiro da matéria orgânica e decomposição, e ele sentia como se ele tivesse sido enterrado vivo. Tanto é que no primeiro capítulo, que fala sobre os réprobos, ele tem a impressão de que o tiro que ele deu do seu ouvido não havia tirado-lhe a vida, e que as pessoas o enterraram vivo sem perceber. E, na verdade, não era isso. Ele já havia entrado no fenômeno da morte, mas por ter provocado um abuso muito grande, ido contra as leis morais da vida, tipo, não matarás, porque ele infringiu a duas leis. Ele tirou a própria vida dele. Então, ali nós temos duas em uma. Cometeu suicídio, falando português claro, e ele próprio saiu da vida para entrar na espiritualidade de uma maneira muito infeliz. E ele sentia não só a sensação física, como toda uma impregnação em volta. É o que André Luiz vai perceber e vai comentar com Silas, e Silas vai explicar. O espírito em questão estava tão preso ao seu corpo material, ainda no sepulcro, que ele exalava todos os sintomas do processo de decomposição devido ao apego excessivo. Agora, a família, mesmo sendo religiosa, cumpridora das obrigações, ela vai ser responsabilizada por isso dependendo das circunstâncias, não. Porque eles não estão a par. Se eles respeitaram um tempo óbvio, um tempo normal da época, segundo os costumes e os princípios, nada tem a ser questionado. Nós não podemos nos esquecer que no Egito Antigo, quando uma pessoa morria, desencarnava, e a família tinha dinheiro, o indivíduo era levado para ser embalsamado. Então, eles não deveriam também obedecer a esse processo. Deveria, talvez, por uma questão cultural, existir um tempo em que as pessoas permaneciam para passarem por aquele procedimento. Até porque, na época, não existia sistema de refrigeração. Até mesmo no Egito, com aquele calorão, eles tinham que proceder rápido. Poderiam colocar o corpo do indivíduo morto em alguma banheira com alguma substância para desacelerar o processo de decomposição. Mas eles não tinham como congelá-lo, por exemplo. Hoje nós já temos esse fenômeno de colocar numa sala resfriada, aguardando um tempo até que, obedecendo aos 3 dias, como Emmanuel sugere, um mínimo de 48 horas, então vamos botar aí 72 horas, para que o procedimento ocorra. É lógico que numa sociedade capitalista como a nossa, esse tipo de iniciativa vai gerar mais despesa para os familiares. Porque se a pessoa pensar na possibilidade de deixar o corpo do seu ente querido armazenado em algum tipo de sala fria, que eu acho que isso seria uma expressão mais educada para se falar, por 2 ou 3 dias, implicaria em uma diária, né? Mas, como nem todo mundo pensa assim, a gente tem que respeitar a maneira de pensar das outras pessoas, o livre-arbítrio. Eu nunca imaginei, sinceramente, nos anos que eu tenho da doutrina espírita, que existisse uma recomendação tão antiga por parte de Emmanuel
vinda pela mão de Chico Xavier. Agora, a pergunta central: sepultamento ou cremação? Como isso é uma coisa muito delicada, que envolve a cultura das famílias, existem famílias que têm jazigos nos cemitérios, jazigos de mármore. Então, que a família faça o que o seu coração diz, o que a tradição diz. Vamos realizar o sepultamento do ente querido, né? Agora, se Emmanuel sugere a possibilidade da espera, que a gente faça isso. Agora, o indivíduo, sendo uma pessoa evangelizada, uma pessoa consciente, uma pessoa tendo entendimento, ela talvez passe por um período de desconforto, porque no Livro dos Espíritos nós sabemos que existe um período de perturbação após a morte do corpo físico. Essa perturbação, ela é ocasionada pelo desconforto daqueles que não têm a mínima ideia do que está acontecendo. Eles não sabem o que se passa ao certo, que nem uma pessoa que acorda após uma anestesia geral e ela fica meio grogue, sem saber aonde está. Se ainda está no centro cirúrgico, se já foi levada para o quarto, se ela ainda está no pós-operatório, ela fica assim meio zonza, meio grogue, até que num determinado momento ela vai despertando. E esse processo de despertamento vai variar de pessoa para pessoa. Exatamente como numa cirurgia em que a pessoa está na sala cirúrgica, o médico avisa o anestesista: olha, nós vamos entrar com uma anestesia aqui, de repente o senhor não vai se lembrar de nada que nós estamos conversando aqui, e o senhor vai acordar, vai já estar no quarto. É alguma coisa, eu estou fazendo uma comparação grosseira, porque em alguns casos, quando o indivíduo desperta no plano espiritual, ele fica tão assim, grogue, que ele não sabe o que está acontecendo. É um certo topor, que ele não sabe exatamente o que se passa. A gente precisa respeitar essa situação. Até que ele vai despertando. E durante esse período, se o indivíduo for sepultado, ele provavelmente vai ter uma transição de uma forma. E se ele for cremado, a transição será de outra. Nós não temos ideia, porque os espíritos ainda não deram depoimento do que acontece quando o indivíduo ele é cremado e quando ele é sepultado. Isso eles não dão, porque é um assunto muito pertinente à história espiritual. Nada acontece por acaso. Aquele indivíduo que se dedica à prática do bem, ao exercício da caridade, à prática do amor ao próximo, ele recebe a ajuda dos benfeitores espirituais. Ele é retirado do corpo, sim, como os cristãos que eram retirados do corpo antes que a fera atacasse nas arenas romanas. Isso contado provavelmente por Humberto de Campos, irmão X. Então, isso tudo nos ajuda a entender que esse fenômeno do desligamento do corpo físico faz parte das nossas provas, as quais precisaremos passar. Mas já sabendo de antemão, isso facilita. E se nós pudermos atuar em favor dos nossos amigos, entes queridos, podemos atuar, sugerindo: fulano, espera mais um pouco, já que você vai fazer esse procedimento, porque nós acreditamos que um dia a mais não vai fazer tanta diferença, vocês têm condições de se organizar melhor, vocês podem, inclusive, né, se preparar em preces para que o companheiro que desencarna ele se desprenda com um pouco mais de serenidade. Mas como cada caso é um caso, a gente precisa respeitar a decisão das pessoas. Não é todo mundo que acredita. Os romanos, ao final da batalha,
Existem alguns filmes que mostram, pegavam os soldados mortos, carregavam os corpos, empilhavam, faziam uma pilha e tocava fogo, logo após a batalha. Então, não havia essa preocupação, porque eles não entendiam, mas eles acreditavam que os amigos, os companheiros, os legionários, companheiros de batalha, eles já não estavam mais ali. Só estava a casca, a roupa, o vestuário que aquelas almas haviam ocupado enquanto estavam junto a eles. Essa noção os romanos já tinham. Não era uma noção mais apurada, mas eles tinham. Então não havia essa preocupação. Eles queimavam os corpos dos soldados mortos após as batalhas, após os conflitos. Como cada caso é um caso, a gente precisa respeitar. E também, no Brasil, na década de 70 para os anos 80, teve início um processo, surgiram os primeiros crematórios, começando na cidade de São Paulo. E em São Paulo teve início porque nós tivemos um problema sério nas grandes cidades do país, a gente precisa falar isso, que foi a superlotação dos cemitérios, principalmente em algumas cidades aqui do Rio de Janeiro. Eu sei disso porque eu conheci casos em que a prefeitura teve que expandir o cemitério ou teve que criar um segundo cemitério. Por quê? Porque não havia mais espaço físico. Eles começaram, então, a criar os ossários para aquelas pessoas que desejassem colocar os ossos dos entes queridos ali, no ossário. Mas ainda o volume é tão grande que surgiu a possibilidade, até por uma questão sanitária, de se promover a cremação das pessoas. Então, o corpo era cremado, as cinzas entregues aos familiares, e os familiares é que decidiam o que fazer com a cinza do ente querido. Jogar no mar, espalhar na montanha, distribuir em determinados lugares ou colocar num tipo de cemitério que agora está surgindo, que está substituindo os ossários, que é um cemitério vertical com uma espécie de panteão ou como se fosse um mausoléu, muito semelhante com aquelas pequenas gavetas dos ossários, onde você coloca numa caixinha as cinzas, uma caixinha do tamanho um pouco maior que uma caixa de sapato, e você vai e coloca ali. E ficam como as cinzas dos familiares. Agora, algumas pessoas levam para casa. Algumas pessoas que moram em subúrbio, por exemplo, que tem um quintal, às vezes pegam as cinzas dos entes queridos e espalham no jardim, no quintal, porque quer trazer os seus entes queridos para próximo a eles. Antigamente, nas épocas que não existiam os grandes cemitérios, as pessoas sepultavam os seus familiares num quintal próximo à sua casa. Alguns filmes, a gente vê, por exemplo, que a família possui uma propriedade muito grande e ela destina o alto do monte ou da serra, da colina, para ser o local de sepultamento dos familiares. Então, tem ali a sepultura dos bisavós, dos avós, dos tios. Então, os familiares sepultam todos os seus companheiros e amigos naquele solo sagrado, que é quase um cemitério particular, se nós podemos dizer assim. E com isso, essa tendência natural ela está se modificando. Por que está se modificando? Porque nós temos que pensar daqui para frente. E isso não representa um desrespeito, representa uma mudança de um olhar. Se de repente o espírito se desliga do corpo e aquele corpo entra em processo de decomposição, teoricamente não faria diferença nenhuma nós cremarmos o corpo ou sepultarmos ele. Mas quando Emmanuel, no ano de 1935, já nos advertia, e a gente não sabia disso, que nós deveríamos ter
paciência e cautela no processo de sepultamento. E já naquela época ele falava na cremação que a cremação deveria ser uma coisa mais demorada, para que todos esses laços fluídicos muito tênues pudessem se romper. E aí? Como é que fica? Eu acho que é uma decisão muito pessoal de cada família. Cada família deve tomar a decisão que achar mais apropriada. Nós não estamos aqui para insinuar nada. Nós estamos aqui com a finalidade de trazer essa discussão, que, pelo que nós entendemos, por uma questão cultural, o sepultamento sempre foi uma tradição. Mas existia um medo muito grande das pessoas serem enterradas vivas e sempre pediam: olha, espera 2 dias para me sepultar, porque eu posso não ter morrido. Eu estou apenas, digamos assim, grogue, né? Mas, como eu disse, hoje já existe uma medicina mais avançada que permite detectar se o corpo entrou em processo de decomposição. Mas mesmo o corpo entrando no processo de decomposição, os laços, fluídicos e energéticos que ligam o corpo orgânico ao espírito, eles não se desfazem numa tacada só, como se a gente desligasse ou ligasse o interruptor. Então, aquilo vai gradativamente. Por isso que Emmanuel diz que isso pode causar um desconforto, mas ele não diz claramente que isso vai abalar o espírito que está se desligando. Se ele fala isso para a gente, é porque isso deve ter algum peso de importância, principalmente para o caso em que André Luiz nos contou do livro Ação e Reação, aonde o espírito estava tão preso ao corpo físico que ele traz com ele toda a impregnação do processo de decomposição no corpo, porque ele era um indivíduo muito materializado, muito apegado aos valores materiais. Então, o processo de desapego, o processo de desprendimento, é uma coisa muito individual. Nós não podemos impor isso a ninguém, sejamos sinceros. Então, por exemplo, a escritora, como eu falei aqui para vocês, Maura, até deixa eu pegar aqui o texto, que eu acho interessante a gente ler, né? A Maura Rosa, ela diz o seguinte, que segundo a literatura espírita, não é aconselhável realizar a cremação passada apenas 24 horas. Então, se ela diz que não é aconselhável, após o desencarne da pessoa, devido à possibilidade do espírito ainda estar ligado ao corpo já sem vida. Então, o corpo não tem mais vida, mas o espírito ainda está ligado. Há consideração sobre o nível de esclarecimento do espírito. Nem todo desencarnante ele tem esclarecimento do que está acontecendo. Como ele não tem esse esclarecimento, esse processo de morte, de desligamento, ele pode ser um pouquinho mais longo. Então, se ele viveu uma vida muito apegada às coisas da matéria, poderá sentir todo o processo de cremação como alguma coisa estranha que está acontecendo. É lógico que ele não vai se sentir numa condição tão desconfortável assim. Eu sei que isso é um assunto até um pouco polêmico, mas, por exemplo, o escritor espírita também, Richard Simonetti, ele fala uma coisa muito pertinente, que vale a pena a gente comentar. Importante reconhecer, todavia, que é muito mais importante que os semelhantes cuidados com
a evolução cultural, o processo de desencarne seria uma existência equilibrada, marcada pelo esforço na autorrenovação e da prática do bem. Então, se nós formos pessoas boas, formos indivíduos que praticamos o bem, formos pessoas que procuramos nos apegar menos aos valores materiais, porque sentir todo mundo sente. Então, o que tanto o Richard Simonetti como a Maura Rosa deixa claro para a gente é o seguinte, que o espírito, ele precisa promover o que nós chamamos de reforma íntima. O seu processo de reforma íntima, ele sim é que vai determinar como que a vida vai ser ao longo da sua existência. Que tem pessoas que são tão demasiadamente apegadas a coisas insignificantes. Eu diria para os amigos que eu já participei do trabalho do bazar. A gente vê pessoas no bazar, por exemplo, que tem uma dificuldade tão grande de desprendimento das coisas, que você tem pessoas que deixam estragar, mas não são capazes de dar, nem doar. Então, essa dificuldade de desprendimento, ela leva a um sofrimento muito grande. Por quê? Porque o espírito, ele não quer que tirem uma meia da gaveta. Então, isso é uma coisa complicada. Por quê? Porque como é que eu vou explicar àquela pessoa que desencarnou que ela não tem mais como aproveitar nada das suas coisas materiais? Porque ela, ao longo de uma existência, 40, 50, 60, 70 anos, 80 anos, ela se preocupou muito mais com o ter do que com o ser. É lógico que nós temos que dar o devido valor às coisas materiais, mas todas as coisas que possuímos, elas nos são emprestadas pela espiritualidade para fazermos um bom uso, como esses livros que estão aqui atrás. Um dia eu vou ter que me desfazer deles, sabe? Porque meu filho vai vender aquilo, se bobear. Mas eu preciso ter essa consciência que vai chegar um determinado momento que eu vou precisar promover um movimento de desprendimento, ficando com o estritamente necessário para me apegar menos aos bens materiais, aos valores sentimentais também, porque também existe o famoso apego excessivo. Para que a gente possa ir terminando, os amigos devem se lembrar que existe uma antiga expressão: caixão não tem gaveta, não é verdade? E não adianta a gente querer levar essas coisas que estão aqui, porque não tem como levar. Nós vamos levar os sentimentos de amor, de carinho, de amizade que nós temos pelos companheiros que acompanham a nossa jornada encarnatória, a nossa jornada de vida. Mas já sabendo de antemão que nós temos mais inclinações e mais tendências, nós temos que aproveitar o tempo que ainda estamos aqui na Terra para ressignificarmos os valores materiais da vida. E ao ressignificar esses valores, eu preciso promover um desapego, porque um dia tudo isso vai ficar para trás. Eu vou voltar para o plano espiritual, nem com a roupa do corpo, porque a roupa do corpo ela vai se decompor no caixão. Eu talvez acorde no plano espiritual com um duplo, como dizem, da roupa que eu fui sepultado. Isso sim, com um duplo da roupa que eu fui sepultado, eu vou despertar no plano espiritual. Agora, eu não vou levar nada. Lembranças, sim. Sentimentos, sim. Isso é que é o mais importante que a gente precisa se lembrar, sempre. Isso daí é um ponto que a gente precisa, digamos assim, desenvolver, cultivar o amor ao semelhante, a prática da caridade. É
é um trabalho, digamos assim, por todo o restante dessa encarnação, a prática do amor ao próximo e a nossa reforma de ordem moral. Isso é um ponto importante. Agora, eu não tenho um controle sobre como será o processo do meu desencarne. Assim como eu também não posso responsabilizar aqueles que vierem a me sepultar, sepultar meu corpo, me sepultarem não, porque como espírito imortal, eu posso estar até do lado do caixão, posso até ser enterrado junto com o caixão, mas eu vou sobreviver à morte do corpo físico. Precisamos ser, digamos assim, ter um lado simpático na coisa, um lado de humor, como Luiz Sérgio fala no livro Na Hora do Adeus. Então, nós vamos sobreviver à morte do corpo físico, porque somos espíritos imortais, já existíamos antes e vamos continuar existindo depois. E não podemos responsabilizar aqueles que vão sepultar o meu corpo se não seguirem uma prescrição. Acredito eu que, pelas leituras, nada acontece por acaso. Até mesmo na hora do sepultamento, a espiritualidade, ela vê uma chance de nós repararmos uma falta cometida em uma existência muito remota. E, de repente, eles vão promover um momento, digamos assim, um impasse para nos colocarem numa condição de exercitarmos a humildade até na hora do adeus, aceitando a decisão dos outros como a melhor decisão. Porque nada acontece sem autorização do plano espiritual, nada acontece sem que os mentores, os benfeitores espirituais estejam ao nosso lado, nos amparando e nos socorrendo, e deixando que cada um vivencie a experiência necessária para o seu crescimento até no momento, até o último centil, como diz a famosa passagem bíblica. E segundo nos conta a história, quando os cristãos eram condenados à arena para morrerem pelo ataque das feras, os espíritos amigos ficavam próximos a eles e, com a autoridade dos benfeitores do mais alto, permitiam que, no momento que as feras atacassem, esses companheiros prepostos do Cristo retiravam os espíritos, promovendo o desligamento do corpo, promovendo o fenômeno da morte física, no momento em que as feras atacavam, a ponto deles só sentirem aquele impacto. Nos conta também alguns companheiros espíritas que muitas pessoas condenadas à morte injustamente, principalmente na forca, quando o alçapão abria e o corpo caía, a espiritualidade removia o espírito que dava vida àquele corpo, antes que seu pescoço quebrasse pelo tranco do peso do próprio corpo na queda livre na forca. São várias histórias muito interessantes que nos ajudam a entender que, às vezes, nós precisamos ir até o segundo final, porque faz parte de uma programação para o nosso crescimento, a nossa evolução. Meus amigos, nós estamos finalizando esse nosso encontro. Espero que eu não tenha sido muito, digamos assim, crítico nem contraditório. Estou trazendo informações com base em obras doutrinárias. Eu comentei com os amigos aqui 4 obras, e eu posso até repetir o nome, para que vocês se lembrem
da fonte de pesquisa consultada. A primeira, Palavras do Infinito, de Chico Xavier. A segunda, do livro Na Hora do Adeus, do espírito Luiz Sérgio. Terceiro livro, A Cremação na Visão Espírita, de Maura Márcia Rosa, pela editora Clarim. E o quarto livro, Quem Tem Medo da Morte, que é uma obra bastante conhecida, o item é Cremação, do autor espírita Richard Simonetti. Então, todos esses livros são livros conhecidos. Esse último, penúltimo que eu li para vocês aqui, A Cremação na Visão Espírita, da autora espírita Maura Márcia Rosa, é uma obra bem recente, tá? Bem recente, editada pelo Clarim, e ela faz um histórico muito interessante para nós, procurando explicar toda a história, fazendo citações, juntando todo esse conhecimento. E eu ainda encontrei essa passagem de Emmanuel, sabe? De 1935, Palavras do Infinito, que me surpreendeu bastante. Eu convido a todos a fazermos uma prece de agradecimento por esse encontro, pedindo a todos desculpa se de repente falamos alguma coisa que possa ter ido contra a cultura particular das pessoas, mas não estamos aqui, não temos nenhum tipo de pretensão, de insinuação. Estamos apenas falando sobre sepultamento e cremação na visão espírita. E os amigos podem até, aqueles que assistirem essa live, podem deixar os comentários aqui embaixo. A gente tendo acesso, a gente responde para vocês, tá bom? Vamos elevar o nosso pensamento a Deus nosso Pai e Jesus nosso amado Mestre, agradecendo a oportunidade desse encontro fraterno. O estudo é a chave da libertação. Que o conhecimento nos auxilie para que a gente possa promover esse processo de libertação através do esclarecimento. Respeitamos as individualidades, respeitamos a cultura das pessoas. Nós sabemos das nossas limitações, mas pedimos a Deus, nosso Pai, que possa nos intuir para fazermos aquilo que estiver ao nosso alcance, o melhor possível, para auxiliar a todos aqueles que passam pelo nosso caminho. Desejamos a todos os amigos muita paz. Que Jesus nos abençoe a todos, por hoje, agora e por todo sempre. Um grande abraço fraterno em todos. Até a próxima.